Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo que acontece no Vasco. Peça hoje muita notícia do Vasco aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Vamos começando, né, com o time relacionado para o jogo de amanhã contra o Bahia, né? Saiu hoje os relacionados para o jogo e tem muita gente barrada, né? Muita gente não foi relacionada para esse jogo. Começando, né, com os que não foram relacionados para esse jogo de amanhã. Pessoal, muita gente não foi relacionado, começando com o Galdames. Galdames não foi relacionado para o jogo de amanhã. Praxedes e Serginho. Os três ficaram fora, né, da lista de relacionado por opção do Rafael Paiva, né? O treinador interino do Vasco. Então esses três não foram relacionados porque o Rafael Paiva não quis levá-lo, beleza? Paê também tá fora porque ainda tá se recuperando, né, da lesão. Foi poupado. Bem, já falamos dos que não foram relacionados para o jogo. Agora vamos falar dos relacionados. Não tem muita novidade, né? O Rafael Paiva quer manter a mesma equipe que atuou no jogo contra o São Paulo, né? Que foi, na minha opinião, já disse até no vídeo anterior, foi o melhor jogo do Vasco do ano, né? Então, assim, devido à boa atuação, o Rafael Paiva quer manter a mesma equipe. E os relacionados para o jogo de amanhã foram Adson, Cleiton, David, Estrela, Hugo Moura, João Vitor, JP, Keiler, Leandrinho de novo, né? Foi relacionado. Léo, Léo Jardim, o Léo, no caso é o Léo Pelé. Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Piton, Michael, Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, né? Do jeito que você achar melhor. Aí tem Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Rossi, Esforza, Verrete, Victor Luiz e Zé Gabriel. Então, esses foram relacionados para o jogo de amanhã, né? Contra a equipe do Bahia. Vamos aqui falar de um detalhe, né? O Vasco ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nesse Brasileirão. São 5 jogos fora de casa, 5 derrotas, não somou nenhum ponto fora de casa. Então, assim, o Vasco vai na pressão de conseguir um pontinho fora, né? Então, amanhã, até o empate já é um bom resultado. O Bahia que vem de uma goleada aí contra o Cruzeiro, se não me engano, foi 4-1. A mesma goleada que o Vasco deu também no São Paulo. Então, assim, tá muito embalado o Bahia, né? Que teve várias contratações no início do ano, se reforçou muito bem, tá com uma equipe muito bem montada e tá disputando lá no topo da tabela, né? O Bahia tá em terceiro colocado nesse momento. Então, assim, vai ser um jogo dificílimo do Vasco vencer. Mas se o Vasco repetir a mesma atuação que teve contra o Bahia, contra o São Paulo, tem uma grande chance de sair com um bom resultado lá também, enfrentando o Bahia. Outra curiosidade também é que o Vasco, a última vez que o Vasco venceu o Bahia, lá na Bahia, né? Fora de casa, foi em 2012. Então o Vasco já tem aí, né? 12 anos que não vence o Bahia fora de casa. Então é mais um incentivo para que o Vasco, né, se esforce mais lá e traga um bom resultado desse jogo importantíssimo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco vencer amanhã, pessoal, é muito provável que o Vasco comece a dar uma arrancada na tabela de classificação e sai esse meio, né, afasta um pouquinho, pelo menos esse meio aí do rebaixamento. Com isso, né, a provável escalação do Vasco amanhã vai ser Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e Piton na lateral esquerda. Uma dupla de zaga de novo, né? Com Michael e João Vitor. Meio de campo com Hugo Moura, Matheus Cocão e Guilherme Estrela, que fez uma atuação brilhante e fez um gol espetacular no jogo anterior, né? Contra o São Paulo. E lá na frente, né? Com Adson, David e Pablo Verrete. Então, já que nós não temos Paê, né? Vai entrar de novo
o, o Guilherme Estrela e vai ficar aquele trio de ataque lá com o Verratti centralizado, o Atsu e o David na ponta. Beleza, pessoal? Essa é a provável escalação de amanhã. Se vocês têm também, no caso, uma opinião aí de quem vocês tiraria e colocaria nesse time titular, deixa aqui nos comentários, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre os treinadores, né? Sobre o treinador. O Vasco que ainda não definiu o seu novo treinador, né? Tem várias especulação, né, da volta do Ramon Dias, do Rafael Paiva também ficar ser promovido de treinador interino para o treinador oficial do Vasco. E também tem vários treinadores que estão aí no mercado, né, que o Vasco pode também trazer, que nem o Cuca, que nem o Mano Menezes, né, tem vários treinadores aí que estão livres no mercado e que o Vasco pode trazer. Mas hoje, né, de acordo com o canal do Mário Coelho, o Vasco teve também o Carlito Teves, né, Carlito Teves, aquele lá que jogou no Corinthians, argentino, acho que todo mundo conhece, né? Ele foi oferecido ao Vasco para ser o treinador da equipe do Vasco. O Pedrinho não descartou assim de cara, mas que nós sabemos que a intenção mesmo do Pedrinho é de ter um treinador que conheça a equipe, né? Que conheça pelo menos como está atualmente o futebol brasileiro e não trazer gente de fora. Então, assim, a prioridade aqui, se for para ser um argentino, seria o Ramon Dias. Apesar que parece que deu uma esfriadinha, não foi? Nessa contratação do Ramon Dias. Eles tiveram reunião e tudo no sábado, quando foi o aniversário do Emiliano Dias. Mas até o momento não tem nada de concreto sobre o retorno deles. É até possível mesmo, né, que o Rafael Paiva seja efetivado dependendo do resultado. Se amanhã o Rafael Paiva tiver um bom resultado contra o Bahia e não for anunciado nenhum treinador, e semana que vem também ele ter, no caso, um bom resultado contra o Botafogo, se não me engano, vai ser ele efetivado. Tem uma grande chance dele ser promovido, né? Ser efetivado no cargo de treinador. Vai depender também do resultado dele e do Pedrinho trazer outro antes, né? Antes de se prolongar esse momento do Vasco sem treinador, né? Se prolonga esse momento, o Rafael Paiva vai tendo mais oportunidade, vai mostrando seu trabalho e de repente ele traz um bom resultado. Ele também pode, ele cresce no time, né? E pode ficar como técnico efetivo do Vasco, beleza? Agora vamos falar, né, do pacotão de reforços, né? Que o Vasco está querendo trazer. O Vasco já tem aí a contratação confirmada de Emerson Rodrigues, do Inter de Miami, né? O jogador que joga lá junto com o Lionel Messi. Então já foi tudo definido com ele, tudo acertado. Ele provavelmente vai chegar aqui essa semana ainda no Brasil para fazer exame médico e assinar o contrato com o Vasco. Contrato que é de empréstimo, né, por uma temporada, com opção de compra. Então, dependendo de algumas metas que ele bata, o Vasco pode efetivá-lo, né? Efetivar a compra do jogador se ele bater as metas dele. Pelo o que eu vi aqui, o contrato dele, se ele bater as metas, o Vasco compra ele por aproximadamente 13 milhões de reais. Então, assim, é um valor significativo também, não é tão barato, mas vai depender também dele bater metas, beleza, pessoal? Mas por enquanto ele já tá tudo certo para ser o novo reforço do Vasco como empréstimo, né? Então já tá tudo certo isso aí também. O Vasco também intensificou as negociações com o Thales Magno, jogador de 21 anos, né? Que está jogando lá no New York City. Então o Vasco já tem também avançado nessa negociação. O que está impedindo um pouquinho aí é porque o New York City está querendo vender e o Vasco está querendo emprestar, né? Emprestado. Então, assim, falta só o Vasco chegar em um acordo com o New York City, né? Eles desistir da venda e emprestar com opção de compra.
ou obrigação de compra, dependendo aí algumas metas batidas. Outro jogador que está sendo muito especulado aqui também, para vir reforçar o Vasco, é o zagueiro André Ramalho. É um zagueiro brasileiro de 32 anos, joga em altíssimo nível ainda, apesar de ter 32 anos. Ele tá jogando lá na Holanda e o Pedrinho já fez até uma proposta, né? O Pedrinho fez uma proposta lá para ele receber o mesmo salário que ele recebe lá aqui no Vasco. Então foi uma proposta muito interessante. Jogador que já foi muito rodado já na Europa. Ele achou interessante vir para o Brasil, né? Ganhando o mesmo tanto que ganha lá na Europa. Então, assim, as negociações estão muito avançadas e é muito provável que ele venha reforçar a zaga do Vasco aqui nesses próximos anos, né? Então, é uma contratação de peso também que o Vasco pode trazer em breve, né? A partir do dia 10 de julho, agora que o Vasco vai abrir a janela de transferência e o Vasco pode trazer esse jogador. Então, pessoal, muitas notícias que eu trouxe para vocês, né? Se vocês gostaram da notícia, se inscreva no canal, deixa um like e também deixa um comentário que isso ajuda muito também o YouTube a entregar mais pessoas o nosso vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo, fui!